Agora eu vou chamar o monstrão do Arthur Garcia ao vivo e ele já está aqui pronto. Primeiro deixa eu desejar bom dia nessa terça-feira. Eu não vou nem perguntar, Arthur, qual é o assunto, porque eu antecipei a entrevista que você fez com a dona Dieila, a jovem que se tornou viúva dia desses. Primeiro eu quero te dar bom dia e seja bem-vindo nessa terça-feira, Arthur. Obrigado, Pop. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento ao vivo. E o caso que aconteceu no último dia 2, né, Pop? Início do ano, um rapaz, ele vem para Várzea Grande, se hospeda em um hotel e é sequestrado de forma misteriosa, né? Junto com ele a sua filha de apenas 5 anos e acaba ficando ali ao relento, né? Sozinha, desesperada, sem saber o que havia acontecido com seu pai. 24 horas depois, a equipe da polícia recebe a informação de um corpo na região, na rodovia que dá acesso ao município de Jangada. Chegando lá, confirmado, o corpo era do Beraldo Júnior, que foi executado. A informação que eu tive ontem, Pop, é da situação do corpo dele. Ele estava com várias pancadas na cabeça, alguns dos dedos da mão também quebrado, algumas marcas de, como se fosse queimaduras pelo corpo, né? Sinais de tortura mesmo, como se fosse para ele falar algo, e algo que alguém queria saber. Mas o que vem causando muita intriga nesse caso são algumas situações, principalmente de controvérsias. Mas isso é um trabalho que a equipe judiciária civil da polícia está realizando para tentar elucidar essa situação. Naquele mesmo dia, quando o corpo foi localizado, horas antes, eu acabei entrevistando a Dieila, que é a esposa, né? Ela ali desesperada, querendo saber informações do paradeiro do marido. Até então, não tínhamos a informação que ele havia sido assassinado. Algumas horas depois chega a informação e no dia seguinte nós acompanhamos a Dieila, a sua mãe, familiares, naquela busca desesperada para tirar o corpo do ML e realizar o sepultamento. Após isso, 7 dias depois, né, do fato, a equipe da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, realiza uma oitiva. Eles fazem ali a intimação da Dieila e ontem ela esteve na Delegacia de Homicídios para prestar esclarecimento. Por lá ficou por mais de 3 horas, sendo ouvida pela equipe da polícia para falar da situação de relacionamento, de como era o seu convívio com o Beraldo, se tinha alguma ligação com organização criminosa, com facção criminosa. E esse trabalho de investigação ele se dá início a partir de agora. E várias perguntas eu fiz a ela, principalmente relacionamento pessoal. Como era o relacionamento, como era a situação do Beraldo lá em Cáceres, em Reserva do Cabaçal. Fiz uma pergunta a ela de onde ela morava, que era na cidade de Araputanga. Então, algumas questões para a gente tentar também encaixar as peças desse quebra-cabeça, viu, Pop? Então, após essa entrevista, a gente vai atualizar também com algumas informações para trazer esses detalhes para a nossa audiência e, de alguma forma, tentar contribuir com as informações que recebemos com o trabalho de investigação da Polícia Civil, viu? Esse é o nosso intuito, nós não temos aqui para atrapalhar o trabalho da equipe da polícia, nem para incriminar ninguém, inocentar, não. Apenas para levantar as informações, questionar e trazer a verdade, saber quem matou o Beraldo Júnior, quem mandou matar, a motivação. Isso, lógico, a equipe da Delegacia de Homicídio vai descobrir, viu, Pop? Muito importante a tua fala, porque eu dizia isso desde a primeira matéria que você colocou entrevistando a dona Dieila. Inclusive, na primeira vez que você entrevistou a dona Dieila, nós não colocamos aqui um avos das mensagens que chegaram, concluindo, talvez de forma precipitada, que esta moça teria alguma ligação, olha que absurdo, com a execução do próprio marido. Nenhum de nós aqui tem habilidade investigativa como os profissionais da DHPP. Aliás, Arthur, com todo respeito, olha em outra, quando em um dos links, ora com você, ora com o Franciel, tem alguma autoridade da área de segurança, como um doutor delegado, e eu aqui pratico uma educação, agradecendo pela educação de estar atualizando a informação, é porque nenhum deles tem a obrigação de atender você, de atender a mim, ao Mr. Fran, a nenhum de nós. E quando nos atende, é por isso que eu faço questão de enaltecer a educação e o quanto é importante compartilhar as informações. Eu fiquei do teu lado na Copa hoje por 5, 7 minutos conversando sobre o assunto e eu vi você receber no teu celular mais de 3 ligações de pessoas diferentes que querem auxiliar sobre a execução do Beraldo Júnior. E as 3 pessoas te passaram informações importantíssimas.
Informações diferentes e muito sérias, que qualquer doutor delegado vai querer saber sim, porque essas informações, elas auxiliam a elucidar o que teria sido a principal motivação. Nada vai trazer o Júnior de volta, mas algo muito sério está por trás da execução. Ninguém aqui está sendo irresponsável de antecipar e colocar sobre os ombros da jovem viúva a responsabilidade. Mas um repórter investigativo do nível do Arthur Garcia, por exemplo, lá atrás, a primeira entrevista que ele fez com a Ana Flor, e me perdoe a comparação, ele não sabia que Ana Flor era a mandante da execução do então marido. Quando ele voltou para entrevistar a Ana Flor pela segunda vez, ele já sabia. E ainda assim, em nenhum momento ele faltou com respeito ou tripudiou. Por que eu estou falando isso? Porque o pouco que eu assisti da matéria, e tem um momento em que você pergunta para a jovem viúva, eu vou me surpreender, porque lá atrás eu já fiz uma matéria e fiz um enfrentamento com a viúva do Tony Flor. Por que você fez essa provocação para ela, Arthur? Você como repórter investigativo, e eu citei, só enquanto eu fiquei do teu lado na Copa, eu vi você receber mais de 3 denúncias nesse caso. Você quer que eu rode a matéria primeiro e ao final dela você traz atualizações? O que é que você gostaria que eu fizesse? Pode ser, Pop. Após a reportagem, a gente vai trazer alguma atualização e informações, né? Esse fato de quando eu faço a comparação com o caso Tony Flor, foi no mesmo dia que eu entrevistei ela quando ela retorna do setor de desaparecido, da delegacia de homicídios, fazendo o BO do desaparecimento do seu marido. E ali eu fiz essa primeira indagação a ela. Falei, olha, você se lembra do caso Tony Flor, da Ana, que foi a mandante da morte dele? Então, eu já fui nessa sensibilidade para fazer com que ali, Pop, ela pudesse ter essa confiança de contar a verdade. Porque num caso amoroso, num relacionamento, nós sabemos que é delicado em algumas situações. Até para contar a verdade é difícil. Até para a autoridade policial, no caso, eu acredito que ela tem alguma dificuldade para contar essa verdade. E quando ela se dispõe a realizar a entrevista, a me contar algumas situações e eu realizo alguns confrontos, eu preciso externar isso a público e contar de que forma isso está sendo contado. Se bater nas controvérsias de situações que eu já identifiquei com algumas falas, a gente vai tentar indagar, falar, olha, vem cá, mas aconteceu isso e você está falando assim. Então a gente vai tentar comprovar isso de alguma forma. Após essa reportagem que a gente vai rodar aqui, eu atualizo sim com você com algumas situações que eu acabei identificando. Ótimo. Então, continua no link. Em rápidos minutos, ao final dessa matéria, preciso que você traga ainda mais atualizações e, no caso, novas atualizações. Telespectador, por favor, eu preciso que a senhora e o senhor assistam a matéria até o final e fique comigo para acompanhar novas atualizações. Se puder, me empreste aí o teu conhecimento ao assistir essa matéria. Play neles. Após 3 horas aqui sendo ouvida na delegacia de homicídio, né, Sheila? Após o fato, hoje o delegado Dr. Hércules acabou te ouvindo ali, né? O que ele te perguntou, o que você falou? Perguntou de tudo o que estava acontecendo depois do acontecido, desde quem me ligava, com quem eu estava tendo contato, tudo sobre dos carros, envolvimento, as pessoas que estavam tendo envolvimento comigo também, só essas coisas para esclarecer. Mesmo se tem alguém, né, para ter certeza do envolvimento das pessoas, para ter certeza para correr atrás da pessoa que está por trás disso, né? O delegado chegou a te passar alguma informação? Ele tem alguma pista? Ele te passou algo nesse sentido? Ainda não, estão correndo dentro disso ainda. A questão do sigilo telefônico, ele chegou a falar para você alguma coisa sobre isso? O telefone do Beraldo e também o teu, ele pediu a quebra do sigilo? Não, ele pediu o meu celular, né, para poder ter ficar lá com o meu celular, fazer perícia no meu celular, mas não tinha nada no meu celular que eu não tenha já passado para eles, né, então... E do meu marido não tem como ainda, porque eu não tinha nenhuma e-mail dele, nem nada do tipo. Então ainda não
tem localização do celular nem nada do tipo. Passado esses dias todos já, né, Djeila, já do fato, você chegou a ter já alguma desconfiança ou uma motivação? Você chegou a pensar algo nesse sentido? Ai, a gente pensa muita coisa, né? Tem muitas pessoas, muito desenvolvimento, bagunça a cabeça da gente demais, é muita coisa. De inimizade, algo nesse sentido? Inimizade não. Após aquela entrevista nossa a primeira vez, algumas pessoas disseram que você chegou a morar em Araputanga ou não? Eu nasci lá, morei algum tempo, sim. Você chegou a algum momento sair de lá, vir para Cuiabá, ficar aqui algum período? Não, faz muito tempo que eu morei no Araputanga, já tem muitos anos, já tem uns 7 anos já. E vocês tiveram alguma discussão já nesse mês de dezembro, você e o Beraldo, e você veio para cá em dezembro sem ele? Sem ele não. Não veio. Não, porque tem uns 5 meses que a gente tá muito bem, tava muito bem, né, no caso. Vocês chegaram a separar alguma vez? Várias vezes. Mas por discussões bobas, né, como todo casal tem. Aí ele te procurava? Sempre vinha atrás de mim. Nunca teve nenhum momento que você pediu para ele não te procurar, que você veio embora e ele ficou atrás de você? A gente fala isso, né, mas... Sempre a gente fala isso, mas sempre a gente voltava. Nunca teve momento de não voltar, né? Acho que era pra ser assim. Naquela entrevista nossa ainda na semana passada, muitas pessoas dando opinião, né, questionando, algumas até ali falando da sua reação, questionando com um suposto envolvimento seu. Deixar bem claro, tanto é que naquela primeira entrevista minha com você no hotel, eu te perguntei, né, você lembra do caso da Ana Flor, que foi aquela pessoa que acabou encomendando a morte do Mário Tony Flor? Você falou, lembro. Então, eu acompanhei esse caso. Então, da mesma forma, aquelas pessoas que desconfiaram de você, o que você tem a dizer para essas pessoas? Cara, ninguém sabe o que a gente passa, né? Pra gente saber o que a gente tá passando é quem tá passando por isso e quem já passou. Ninguém sabe do que eu tô sentindo, como eu não sei o que os parentes dele tá sentindo. O que eu tô sentindo eu sei, Deus sabe, minha consciência tá limpa. Eu nunca ia fazer isso, uma coisa dessa com meu marido. Portanto, eu tenho uma filha pequena e tô grávida também. Não faria uma coisa dessa pra mim ficar no mundo aí, meus... A Ana Flor tinha 3 filhos com ele, né? Mas tem cada pessoa de um jeito, eu não sou assim, né? Eu tenho a consciência limpa disso e eles também sabem do amor que eu tinha por ele, de tudo que eu tratava ele bem, tudo que eu podia fazer por ele eu sempre fiz. Por entanto, sempre que a gente separava, ele sempre ia atrás de mim porque eu era companheira dele para todas as horas. Pode garantir não terá envolvimento com isso? Sim. São 10 horas e 50 minutos. Eu vou me manter exclusivamente na matéria e no que foi combinado, que ao final dela o Arthur Garcia iria voltar e já está no link. Não, comandante, eu estou dizendo isso porque, às vezes, cada um de nós pode reagir de forma diferente numa situação de nervosismo, né? Eu posso entender que quando eu estou nervoso, eu estou mais pro choro. E alguém pode entender que quando está nervoso, ele dá alguns sorrisos, mas não é de sarcasmo, é de nervosismo. Eu quero entender assim. Porque desde a primeira vez que essa matéria foi ao ar, eu não quero ser infeliz nas palavras e não seria irresponsável de fazer alguma afirmativa. É que a dona Djeila, ela reage diferente com o nervosismo. E talvez o nervosismo dela é numa reação de sorriso, mas não de sarcasmo. É o que eu estou dizendo. Coloca aqui no telão o Arthur. Arthur, não me interprete errado, não. Você na linha investigativa é monstrão dos bons. Eu estou dizendo para a audiência... E eu não sou da DHPP e não tenho o mesmo preparo que os doutor delegados do nível do doutor Marcel e tantos outros bons. Eu estou dizendo para a audiência de que a Djeila, a dona Djeila, que está gestante, e você pontuou muito bem a entrevista, ela, de forma nervosa, ela reage diferente de algumas pessoas que choram e com tristeza. Ela reage, às vezes, com um sorriso e não de sarcasmo, né? Mas você combinou com a audiência que, ao final da matéria, você iria atualizar novas informações. Quais são elas? Isso, Pop, mas antes a gente tem que deixar bem claro aqui que não estamos condenando e nem falando que a Djeila tem essa ligação ou é partícipe da morte do seu marido, tá? O que eu estou dizendo ainda é para que ela tenha essa sensibilidade de contar tudo o que sabe, contar a verdade, porque as contradições, elas acontecem, principalmente quando se faz uma comparação. Então não estamos aqui julgando, não estamos condenando, apenas queremos que ela passe essas informações verídicas. O que eu vou compartilhar agora são algumas situações das redes sociais da Djeila, tá? Então, eu vou passar para você agora um primeiro print, que é uma postagem dela do dia 19 de agosto do ano passado. Ali diz no texto: o amor da sua vida é você, cuide-se.
Aí nós temos uma outra postagem dela também, de abril do ano passado, onde diz: enquanto você ignora o que eu sinto por você, outra pessoa tenta me mostrar que pode me fazer mais feliz. Uma outra postagem de maio do ano passado: eu já fui louca de ciúme, surtada, odiava que falasse com mulher ou tivesse número salvo. Fiquei quase doida com isso. E sabe que eu ganhei no final de tudo isso? Traições. Me contava mentiras olhando nos meus olhos, sempre dizia: tu acha que eu vou fazer isso contigo? E eu sempre acreditava. Hoje eu aprendi, e quem te ama de verdade te respeita, te coloca no topo da vida sem ser necessário tu se esforçar. Então, meninas, nossa estabilidade emocional não merece ser quebrada por homem nenhum. Aprendam isso. Uma outra postagem também de fevereiro de 2021 diz: meninas que ainda não têm filho, aqui vai um alerta. A vida de mãe só flui quando ela está dentro do relacionamento, porque depois que ela larga o traste, fica só vendo um rumo para lascar com a vida da mãe. São moleques imaturos que não sustentam nem o cargo de pai, mas eles vão querer o direitinho nos visitar, sair, mas foram os primeiros a te deixar na mão. Sabe aquilo, né? Eles querem exercer o papel de pai, o pai que fica uma horinha com o filho e o resto do tempo todo para a rua com os amiguinhos. O pai que dá R$200 de pensão e gasta 500 na baladinha com amigos. O pai que entrega o filho durante a noite, mas o resto da semana está com a mãe exausta dando suor para cuidar. E muitos outros defeitos que vocês só irão descobrir se cair no conto do vigário. Pronto, falei. Uma outra postagem de março de 2022 diz: antes de gostar de alguém, vou me dedicar a me amar mais a cada dia. Uma outra postagem de março do ano passado diz: azar no amor, sorte no álcool. Uma outra postagem de junho do ano passado: não adianta ser fechamento, homem gosta daquelas vagabundas sem futuro. Uma outra postagem, que é a final, que é a última dela, diz o seguinte, que é de maio do ano passado: quem namorar comigo só vai comer coisa gostosa. Uma delas sou eu. O que chama a atenção dessas postagens é que são um período de máximo aqui de 2 anos. Ela me disse que no relacionamento de 8 anos com ele, vivendo esse amor, uma pessoa que ela tinha confiança, que era um parceiro, como que tinha essas postagens, essas mensagens, sendo que existia um relacionamento ali de cumplicidade, de afetividade, de respeito, sendo que a gente não enxerga isso nas postagens nas redes sociais, apenas indagações. Por isso eu disse, Pop, não estou aqui desconfiando, apenas questionando o que foi me falado com o que foi postado antes do crime. Apenas isso. Se eu tiver que repassar outras informações que a gente está recebendo de denúncias da suposta motivação do crime, a gente não vai aqui atrapalhar o trabalho da Delegacia de Homicídios. Pelo contrário, a gente quer contribuir. Mas sabemos, Pop, que a polícia vai chegar nos autores e que possam confiar no meu trabalho. Se tiver alguma informação, pode aí me repassar que a gente vai garantir o sigilo e de alguma forma contribuir com o trabalho da polícia, Pop. Qualquer bom delegado, e nós temos a grande maioria, 99,9%, são ótimos doutores delegados, vai querer a tua contribuição. Eu não falo isso para te elogiar, para te deixar alegre, você é sim o melhor repórter investigativo do Centro-Oeste. Outras matérias que você produziu auxiliaram a elucidar crimes e certamente que essa matéria que você iniciou vai auxiliar sim a DHPP a chegar no autor, nos autores, a quem é que seja que mandou ou executou o Júnior. Veja, Arthur, se eu fosse colocar aqui no ar todos os áudios que acha alguma coisa, eu teria que justificar, dizendo que é a opinião da audiência. O melhor lugar para achar é no garimpo, onde você acha uma pepita e ganha dinheiro. Então não dá para eu colocar aqui um áudio atrás do outro, onde a audiência já está condenando Zé, Maria, entendeu, Vini? Não dá. Eu sei, comandante, eu tenho mais de 200 áudios. Os 200 estão dizendo de uma só condenação. E eu não posso antecipar. A DHPP já está certamente investigando. O trabalho que o Arthur fez e vai continuar fazendo, eu dizia, Arthur, até para liberar o teu link, hoje, enquanto a gente conversava na Copa, você recebeu mais de 3 ligações desse assunto, com 3 apontamentos diferentes. Eu sei que é cedo para você trazer novas informações do que você ouviu, mas só para a audiência saber, em 7 minutos, eu não quantifiquei o tempo, só estou aqui chutando. Em 7 minutos você recebeu 3 ligações, cada uma delas de pessoa diferente te dava um motivo diferente do que teria sido
para esse Júnior ter sido executado, não foi isso? Exatamente, Pop. Então, assim, é um trabalho difícil, até para a própria polícia que investiga, para os excelentes investigadores da Delegacia de Homicídios, isso não é simples. Então, o que dá a entender disso é o seguinte, Pop, quando você observa ali que eu recebo uma ligação e você acompanhando isso, houve ali uma situação de que, olha, o que motivou foi isso, ele foi soltar uma pipa e a pipa enroscou no telhado do vizinho, aí o vizinho foi lá, ficou bravo e matou ele. Isso, às vezes, são situações para desviar o foco. Lógico, da mesma forma como a equipe da investigação da Polícia Civil trabalha, Pop, a gente tem que ter essa sensibilidade de não nos deixar levar por supostas motivações. Apenas trilhar no caminho das provas e principalmente das contradições. É isso que é importante. Mas qualquer informação ela é importante para a gente montar as peças desse quebra-cabeça que no final a gente vai saber onde vai dar. Não existe nenhum crime que a equipe da Delegacia de Homicídio, Pop, nesses últimos 4 anos, tenha pego e não conseguiu resolver. Verdade. Isso eu deixo bem claro para você. Não se tratando de delegado que é alto escalão, não, mas de investigadores que são concursados aí, que ganham muito abaixo do salário do delegado, são pessoas muito eficientes que estão lá dentro, que conseguem elucidar casos que muitos delegados não têm capacidade de resolver. E são os investigadores que elucidam, viu, Pop? Então, tem que valorizar essa equipe, são eles que vão conseguir trazer à tona o resultado desse crime e saber o que aconteceu. Beraldo Júnior era faccionado? Ele veio para a região de Várzea Grande para quê? Para trazer carro, para levar carro? Qual é a história desse fato? Qual é a situação desse veículo que ele estava comprando? Qual era a situação do consórcio? Qual foi a motivação? Então, tudo isso eu tenho certeza. Ainda nesse mês, a equipe da polícia vai trazer, viu, Pop? Vai ter a prisão e com certeza nós vamos saber quem é que matou e a motivação disso. Arthur, parabéns pelo teu trabalho.